Vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento, doenças físicas, feridas emocionais e opressões espirituais. O grito da humanidade por alívio, restauração e esperança ecoa diariamente. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, esse dom tem operado maravilhas, quebrando diagnósticos, restaurando famílias, gerando fé e apontando para a realidade do reino de Deus entre nós. Em meio a esse cenário, Deus se manifesta através do dom da cura, uma das expressões mais profundas de seu amor, misericórdia e poder. Cada tópico mergulha em verdades espirituais, teológicas e práticas que vão não apenas ampliar sua compreensão, mas ativar sua fé. Muito além de um milagre pontual, o dom da cura é uma extensão do caráter de Deus. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Neste estudo, você será conduzido por 10 fundamentos profundos que revelarão a essência, o propósito, os desafios e a atualidade do dom da cura. Ao longo dos próximos parágrafos, prepare-se para confrontar dúvidas, ser edificado, renovar sua confiança em Deus e, quem sabe, ser o próximo canal pelo qual a cura divina fluirá para transformar outras vidas. É uma manifestação sobrenatural da vontade divina, operando através de vasos humanos. É o Espírito Santo quem escolhe a quem e quando conceder esse dom. As curas físicas eram símbolos visíveis de uma cura espiritual mais profunda. A origem do dom da cura em Lucas 9, 1-2, Jesus os envia com poder e autoridade para curar doenças e proclamar o reino. O dom da cura continuou com a igreja primitiva. O dom da cura é um dos dons espirituais mencionados no Novo Testamento, especialmente em 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo discorre sobre os diferentes dons concedidos pelo Espírito Santo. Não é magia, nem técnica, é graça operando através da fé e obediência. Deus se compadece dos enfermos, dos aflitos, dos quebrados. Em algumas passagens bíblicas, Jesus cura imediatamente. Em outras, como com o cego de Betsaida, o processo é gradual. Sua natureza é amor, e o dom da cura é uma expressão desse amor. Ele afirma que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso para o corpo de Cristo. O dom da cura não se origina no homem, mas em Deus. Ele se apresenta não apenas como um criador, mas como um restaurador da saúde física e espiritual de seu povo. A operação do dom específico, porém, é uma capacitação especial para servir o corpo de Cristo. No entanto, a ausência de cura não significa necessariamente ausência de fé. Deus pode usar meios naturais para realizar curas sobrenaturais, pois Ele é Senhor sobre tudo. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus como Jeová Rafá, o Deus que cura, Êxodo 15:26. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, demonstrou esse dom de maneira poderosa. Ele curava cegos, leprosos, paralíticos e até mesmo ressuscitava mortos. Cada milagre era uma revelação do reino de Deus tocando a terra. Cristo não curava apenas para aliviar o sofrimento, mas para apontar para algo maior, a reconciliação do homem com Deus. Os discípulos também receberam autoridade para curar. Pedro, por exemplo, curou o paralítico na Porta Formosa, Atos 3, declarando: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." A origem do dom, portanto, está fundamentada na missão redentora de Deus e no poder do nome de Jesus. O dom da cura é também uma resposta ao clamor humano. É importante lembrar que nem todos que oram por cura recebem esse dom de maneira contínua, mas todos podem orar por cura. A cura pode ocorrer instantaneamente ou progressivamente. O dom da cura não se limita a doenças físicas. Envolve também libertações emocionais e restauração da alma. Muitas enfermidades físicas têm raízes emocionais ou espirituais. A fé é um elemento essencial na liberação do dom. Jesus frequentemente dizia: "A tua fé te salvou." O dom da cura também pode se manifestar através de médicos, terapias e tratamentos. Em resumo, o dom da cura tem origem no coração compassivo de Deus, é operado pelo Espírito Santo e é uma poderosa ferramenta para glorificar a Cristo e manifestar o reino de Deus entre os homens. Jesus Cristo, o modelo perfeito do dom da cura. Quando falamos sobre o dom da cura, é impossível não olhar para Jesus como o nosso maior exemplo. Ele não apenas operava curas, ele era a própria cura encarnada. Ele nunca rejeitou um enfermo que veio a ele com fé. Ele não curava para impressionar, mas por amor.
Em Marcos 1:41, diante de um leproso, Jesus, movido de compaixão, estende a mão e o toca, quebrando barreiras religiosas e sociais. Às vezes tocava, outras vezes apenas dizia uma palavra. Em algumas ocasiões pedia uma ação de fé do doente, como lavar-se no tanque de Siloé. Isso mostra que o dom da cura não está preso a fórmulas. Em Mateus 4:24, vemos que sua fama se espalhou, e traziam-lhe todos os que sofriam de enfermidades, e ele os curava. Onde Jesus passava, vidas eram transformadas, corpos restaurados e corações sarados. Em Isaías 53, está profetizado: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ali, ele carregou nossas doenças espirituais, emocionais e físicas. Cura e libertação caminham juntas. Por suas pisaduras fomos sarados. Essa verdade nos dá base para crer e buscar a cura hoje. Isso se cumpriu plenamente na cruz. Os evangelhos estão repletos de relatos nos quais Jesus cura os doentes com compaixão, autoridade e poder. O mesmo Espírito que habitava nele, hoje habita em nós. Isso deve moldar a forma como os cristãos hoje se movem nesse dom. Sua fé ativou o poder que havia nele. Jesus reconheceu isso imediatamente, dizendo: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Isso significa que o dom da cura ainda é real, eficaz e disponível àqueles que creem e desejam servir ao próximo com amor. Um dos aspectos mais marcantes das curas de Jesus é a sua motivação, compaixão. Ele é um pai que ama cuidar dos seus filhos, inclusive de sua saúde. Esse milagre tinha um propósito superior: tornar visível a atuação de Deus na vida de alguém. Quando alguém é curado, seu testemunho impacta familiares, amigos e vizinhos. A cura se torna uma bênção coletiva. Muitas enfermidades são resultado de opressões espirituais, como vemos no ministério de Jesus. Em algumas situações, Deus permite enfermidades para tratar áreas específicas do coração. Quando a cura vem, ela traz consigo lições valiosas e transformação interior. Curar é, portanto, libertar. É um ato de guerra espiritual contra as trevas. Uma cura sobrenatural pode destruir dúvidas, alimentar a esperança e reacender a confiança em Deus. É difícil negar a existência de Deus diante de um milagre visível. Cada cura é um sinal visível de que o reino de Deus está entre nós. Isso nos ensina que o dom da cura aponta para o doador, e não para o instrumento humano. O objetivo não é exaltar o homem, mas glorificar o nome do Senhor. Ele não apenas salva, ele restaura, reconstrói e renova. A cura é uma amostra da futura redenção total do corpo na eternidade. Ao curar o paralítico, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, digo-te, levanta-te e anda. A cura validava sua autoridade divina. De graça recebestes, de graça dai. Isso mostra que ele desejava que esse dom continuasse ativo na igreja. Cristo também não fazia distinção entre pessoas. Em Lucas 11:20, ele declara: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Onde a cura, a manifestação do reino. Curava ricos e pobres, judeus e gentios, homens e mulheres. Ele atendia ao clamor de todos que vinham a ele com fé, como o centurião romano ou a mulher Ciro-fenícia. Jesus usava métodos diversos. Muitos foram curados só de tocar em Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. Cristo também usava a cura como ensino espiritual. A presença de cura no ministério de Jesus era um sinal do reino de Deus. Jesus também treinou seus discípulos para fazer o mesmo. Ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai demônios. Cristo não somente curou, mas também suportou em seu corpo nossas dores e enfermidades. A cruz de Cristo é o ápice da cura. Em Atos 10:38, Pedro resume o ministério de Jesus dizendo: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. O ministério de cura de Jesus continua através da igreja. Ele prometeu que faria obras ainda maiores por meio dos que crescem nele. Ao observar Jesus, entendemos que o dom da cura não é apenas poder, é também amor, compaixão, empatia e desejo sincero de restaurar o próximo. Por fim, Jesus nos deixa a certeza de que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O propósito do dom da cura: o dom da cura não foi concedido apenas para benefício individual, mas com um propósito muito maior:
revelar a glória de Deus, edificar a fé dos crentes e atrair os perdidos para Cristo. Quando Jesus curava, frequentemente era precedido ou seguido por adoração. Em João 9, Jesus cura um cego de nascença e declara: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O dom da cura é uma demonstração da compaixão divina. Deus se importa com a dor do ser humano. Ele não está distante nem indiferente ao sofrimento físico. Além disso, a cura frequentemente abre portas para o evangelismo. O propósito também inclui o fortalecimento da fé. Em muitos casos, a cura é o ponto de virada na vida espiritual de alguém. Outro objetivo é a unidade do corpo de Cristo. Quando uma igreja se une em oração por um enfermo e vê a resposta divina, os laços de comunhão se fortalecem. O dom da cura também combate diretamente as obras do diabo. A cura também pode servir como correção ou ensino. Um aspecto muitas vezes ignorado é que o dom da cura revela o caráter restaurador de Deus. É importante também destacar que o dom da cura revela a presença ativa do Espírito Santo. Ele não é uma força passiva, mas um agente vivo e poderoso, agindo através dos crentes para manifestar a bondade do Pai. Ela aponta para o dia em que não haverá mais dor, nem lágrima, nem enfermidade. Cada cura hoje é uma lembrança de que um novo corpo glorificado nos aguarda. A cura pode funcionar como um sinal profético. Ele nos convida a confiar mais profundamente em Cristo como nosso médico por excelência. Uma pessoa pode ser curada e ainda assim estar perdida espiritualmente. Por isso, o dom da cura deve sempre estar conectado à proclamação do Evangelho. O dom da cura também ensina a igreja a depender de Deus e não apenas da medicina ou da força humana. A fé é o canal pelo qual o poder de Deus se manifesta. Sem fé, esse canal pode estar obstruído, mas com fé, ele flui livremente. Embora a cura seja maravilhosa, o objetivo final é sempre conduzir as pessoas a um relacionamento com Deus. Em várias passagens bíblicas, Jesus destaca a fé como chave para receber a cura. Pregam a palavra, compartilham testemunhos, leem promessas bíblicas, tudo para estimular a fé, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em Mateus 9:22, ele diz à mulher com fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Deus é soberano, e nem toda cura depende exclusivamente da fé. Como a mulher cananeia que insistiu com Jesus até que sua filha fosse libertada. Essa fé é ousada, persistente e cheia de expectativa. Algumas pessoas depositam sua confiança em líderes carismáticos em vez de em Jesus, e acabam frustradas. A fé verdadeira sempre aponta para Cristo. Em Atos 12, a igreja orava sem cessar por Pedro, e Deus fez um milagre. O mesmo pode acontecer na cura de enfermidades, quando o corpo se mobiliza com fé. Existem casos em que pessoas de grande fé não foram curadas, e isso não anula a sua fé. Em resumo, o propósito do dom da cura é múltiplo: glorificar a Deus, testemunhar de Cristo, fortalecer a fé, libertar os oprimidos, unir a igreja e apontar para a redenção futura. É um dom que toca o corpo, mas transforma a alma. Essa realidade levanta questionamentos, mas também convida a reflexão profunda sobre a soberania de Deus. Há casos em que Deus escolhe um processo ao invés de um milagre instantâneo. Nesse processo, há crescimento espiritual, dependência e transformação. Quando Deus dá uma direção específica, como mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, no caso de Naamã, a cura vem como consequência da fé obediente. Ela honra a Deus, atrai sua presença e ativa suas promessas. Cultivar uma fé viva, firme e direcionada a Cristo, é essencial para quem deseja ver o poder curador de Deus em ação. A fé e o dom da cura, uma parceria poderosa. Muitas curas acontecem depois de meses ou anos de oração contínua. O pai do menino endemoniado disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus não o rejeitou, mas curou o menino. Em algumas passagens, Jesus cura porque viu a fé do doente. Em outras, cura por causa da fé dos amigos ou familiares, como no paralítico descido pelo telhado. A fé é um componente essencial para a operação do dom da cura. Onde há incredulidade, o céu pode estar silencioso, não por falta de poder, mas por falta de confiança. No entanto, é importante entender que não é a fé que cura por si mesma, é Deus quem cura. A fé pode estar presente tanto em quem ministra a cura, quanto em quem recebe. A fé não é apenas acreditar que Deus pode curar, mas crer que Ele quer e vai curar.
Essa convicção profunda agrada a Deus e ativa o mover sobrenatural do Espírito Santo. Em Marcos 6, 5, está escrito que Jesus não pode fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. A fé, portanto, cria um ambiente favorável para o milagre. A falta de fé pode limitar o mover da cura. É por isso que, antes de orar por cura, muitos ministros buscam fortalecer a fé das pessoas. Entretanto, é preciso ter cuidado para não transformar a fé em uma fórmula mágica. A fé também deve ser colocada em Deus, e não no dom ou no pregador. A fé perseverante é aquela que continua crendo mesmo quando a cura não vem imediatamente. Existe também a fé coletiva, quando toda a igreja se une em oração por alguém. Às vezes, a fé é testada. Deus permite o tempo de espera para amadurecer a confiança do crente. A demora não é negação, é treinamento. A fé não é ausência de dúvida, mas decisão de confiar apesar das circunstâncias. A fé também está relacionada à obediência. O dom da cura precisa da fé como o fogo precisa do oxigênio. Onde a fé viva, a atmosfera para milagres. Em suma, a fé é o solo onde o dom da cura floresce. Obstáculos à cura, porque alguns não são curados? Um dos maiores dilemas na vida cristã é lidar com o fato de que nem todos são curados, mesmo quando se ora com fé e fervor. A primeira razão pode ser o tempo de Deus. Nem sempre a cura vem imediatamente. Outro obstáculo pode ser a incredulidade. Como vimos no ministério de Jesus, ele foi limitado em Nazaré por causa da incredulidade. O ambiente de dúvida pode bloquear o fluir do sobrenatural. Em Tiago 5:16, somos orientados a confessar os pecados uns aos outros para que haja cura. Pecados ocultos ou rebeldia consciente podem levantar barreiras espirituais. Jesus ensinou que, se não perdoarmos, também não seremos perdoados. O coração fechado impede o fluxo da cura. O pecado não confessado também pode impedir a manifestação da cura. Paulo orou 3 vezes por um espinho na carne, mas Deus respondeu: "A minha graça te basta." O dom da cura não serve para autopromoção, e sim para exaltar o nome de Jesus. Às vezes, Deus quer ensinar algo maior através da fraqueza. O mesmo pode ocorrer na cura. A oposição demoníaca tentando impedir o milagre. Falta de perdão é um obstáculo poderoso. Muitos estão doentes emocional e fisicamente por causa de mágoas profundas. Em certos momentos, Deus usa a enfermidade para nos chamar de volta, quebrar o orgulho ou despertar arrependimento. Quem crê que Deus castiga com doenças, ou que Ele não se importa com o corpo humano, dificilmente conseguirá receber cura com liberdade. É preciso conhecer o caráter amoroso do Pai. Quando a cura não vem, ainda assim Ele está agindo, seja fortalecendo, ensinando, amadurecendo ou preparando algo maior. Ele é fiel em todo o tempo. A cura pode não vir porque o propósito de Deus é maior que o desejo momentâneo do homem. Embora muitas vezes associemos cura a doenças do corpo, Deus deseja restaurar o ser humano em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Envolve restauração de órgãos, tecidos, ossos, funções corporais, aquilo que a medicina muitas vezes trata, mas que Deus, soberanamente. Cegos passaram a ver, coxos andaram, leprosos foram purificados. Traumas, feridas da alma, rejeições e abusos passados corroem sua alegria e roubam sua paz. Aqui entra a necessidade da cura emocional. Esses milagres mostravam o poder de Deus sobre o corpo humano. O templo do Espírito Santo pode curar de forma instantânea ou progressiva. É um caminhar com o Espírito. Quando se busca a cura apenas para agradar os outros ou cumprir uma pressão espiritual, perde-se o foco do relacionamento com Deus. O pecado, a culpa, a religiosidade sem vida e o distanciamento de Deus adoecem o espírito humano. Precisamos ser restaurados à comunhão com o Pai. Quando o espírito é vivificado por Cristo, todo o resto começa a se alinhar. A verdadeira cura começa quando o coração é transformado e o pecado é perdoado. A cura deve nascer da intimidade, não da obrigação. A cura é uma benção, mas deve vir acompanhada de um coração alinhado com os propósitos de Deus. Ao paralítico, ele disse: "Filho, perdoados estão os teus pecados." Depois disse: "Levanta-te e anda." A ordem revela uma prioridade: primeiro a alma, depois o corpo. Outro fator é o orgulho. Alguns querem a cura para se exaltar, não para glorificar a Deus.
Deus não divide sua glória com ninguém. Esse tipo de cura é silenciosa, mas tão poderosa quanto a física. Deus trabalha nas profundezas do coração, mas a fé verdadeira exige coragem para crer mesmo diante da incerteza. A motivação errada pode ser um bloqueio. Tiago 4:3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes, a enfermidade é uma disciplina amorosa. Hebreus 12 fala da correção do Senhor como sinal de que somos seus filhos. Também existe o fator de batalha espiritual. Em Daniel 10, vemos que a resposta de Deus foi enviada, mas houve resistência no mundo espiritual. A falta de intercessores é outro ponto. Há curas que só se manifestam quando alguém decide entrar em guerra espiritual por outra vida. Muitos milagres ocorreram porque alguém orou com perseverança. O medo é um bloqueio sutil, mas eficaz. Algumas pessoas têm medo de se decepcionar, de acreditar e não receber. Esse medo trava a fé e alimenta a dúvida. Quando a alma é curada, o corpo também responde. Um entendimento distorcido sobre Deus pode impedir a cura. A pressão da expectativa também pode ser um obstáculo. Apesar de todos esses possíveis obstáculos, a verdade é que Deus continua sendo bom, justo e amoroso. Cura física, emocional e espiritual. Dimensões do dom. O dom da cura não se limita apenas ao corpo físico. A cura física é a mais visível. Os evangelhos estão repletos de curas físicas realizadas por Jesus. No entanto, há pessoas cujos corpos estão saudáveis, mas que vivem emocionalmente doentes. A Bíblia fala que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147:3. Muitas doenças físicas têm origem emocional. Estresse, ansiedade, raiva reprimida e traumas antigos podem gerar doenças psicossomáticas. A cura emocional frequentemente acontece em processos, através de oração, aconselhamento, confissão, perdão e encontros profundos com a presença de Deus. Já a cura espiritual diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A cura espiritual é, na verdade, o primeiro passo. Jesus não curava apenas corpos, ele perdoava pecados. Muitas pessoas buscam cura física, mas existem a cura espiritual. Querem alívio, mas não querem arrependimento. Querem bênção, mas não querem mudança. O dom da cura exige abertura total a Deus. A restauração completa é o desejo do coração do Pai. Quando a entrega completa, Deus age nas 3 dimensões. Cura a alma ferida, o corpo doente e o espírito afastado. Ministram libertação, cura interior, discipulado, e levam as pessoas a mergulhar na presença de Deus em todas as áreas. Igrejas que compreendem isso não se limitam a campanhas por milagres físicos. Quando alguém é restaurado no corpo, na alma e no espírito, sua vida inteira se torna um testemunho vivo da graça de Deus. É uma arma de guerra espiritual, uma ferramenta de compaixão, um sinal do reino e uma expressão do amor de Deus, que quer o ser humano completo, saudável e pleno nele. Essa visão, conhecida como cessacionismo, acredita que os sinais eram apenas para autenticar os apóstolos e já não são necessários. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que os dons cessarão quando vier o que é perfeito. Ao contrário, encontramos promessas de que o Espírito Santo continuaria a operar até o fim dos tempos. A maioria dos estudiosos entende que esse perfeito se refere à volta de Cristo, e não ao fechamento da Bíblia. Porque Deus retiraria algo tão essencial à edificação do seu povo? Um testemunho de cura completa é mais impactante que apenas uma cura física. Desde os pais da igreja, passando por avivamentos na África, América Latina, e nos grandes despertamentos do século XX, há relatos documentados de milagres e curas sobrenaturais. Pessoas são libertas de câncer, paralisias, doenças autoimunes, depressões severas e tudo no nome de Jesus. Hebreus 13:8 é claro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O dom da cura, portanto, é multifacetado. O dom da cura na igreja atual continua ou cessou. Essa questão divide opiniões, mas a Bíblia e os testemunhos atuais indicam claramente que o dom ainda está em operação. Há falsificações, exageros e manipulações que mancham a imagem do dom. Por isso, é vital que haja integridade, submissão à palavra e humildade. Milagres apontam para a existência de um Deus real e presente. Embora ele seja uma capacitação divina, requer dedicação, sensibilidade espiritual e obediência contínua.
Onde há ordem e reverência, o dom floresce. É ele quem distribui os dons conforme a sua vontade, mas se relaciona com aqueles que o buscam com um coração rendido e disponível. A Bíblia nos incentiva a buscar os melhores dons, 1 Coríntios 12:31. Aquele que deseja operar no dom da cura, deve orar com fervor e sinceridade, pedindo a Deus esse dom não para exaltação pessoal, mas para servir. Uma das grandes controvérsias no meio cristão é se o dom da cura continua ativo nos dias de hoje, ou se cessou com os apóstolos. Muitos argumentam que os dons sobrenaturais, como o da cura, cessaram após o fechamento do cânon bíblico. Isso gera frieza espiritual e impede que muitos recebam aquilo que Deus quer fazer. No entanto, essa tese encontra dificuldades à luz das Escrituras, onde acede por Deus a manifestação da sua glória. Além disso, não há nenhuma passagem bíblica clara afirmando que os dons cessariam com o fim da era apostólica. Cabe a nós buscar, crer, operar com zelo e discernimento, e usar esse dom para servir, amar e glorificar o nome de Jesus. Essa profecia inclui visões, profecias e sinais, e está claramente inserida no contexto da nova aliança, ainda vigente. Atos 2, 17-18 cita o profeta Joel: nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O dom da cura é uma necessidade contínua. Doenças não cessaram, sofrimentos continuam, e o mundo clama por manifestações da compaixão divina. A história da igreja está repleta de testemunhos de cura ao longo dos séculos. Nos dias de hoje, igrejas ao redor do mundo continuam a experimentar curas físicas, emocionais e espirituais. Deus é imutável, ele não muda com os tempos ou com as teologias humanas. Se ele curava ontem, ele continua curando hoje. A igreja atual precisa do dom da cura, não apenas para aliviar dores, mas para testemunhar a presença viva de Deus em um mundo cético. É necessário, contudo, discernimento. Nem toda manifestação é genuína. O dom da cura deve estar submetido ao Espírito Santo e ser operado dentro da comunidade cristã, com prestação de contas, sabedoria pastoral e discernimento espiritual. Igrejas que negam a atuação dos dons hoje muitas vezes também negam a possibilidade do sobrenatural em suas reuniões. Por outro lado, comunidades que acolhem o mover do Espírito com equilíbrio, fé e temor, frequentemente testemunham curas e milagres. Em conclusão, o dom da cura não cessou. Ele continua disponível para a Igreja de Cristo hoje. Como desenvolver e exercitar o dom da cura? O dom da cura, como qualquer outro dom espiritual, pode ser desenvolvido, cultivado e exercitado com responsabilidade. Tudo começa com a oração. O desenvolvimento do dom da cura também passa pela intimidade com o Espírito Santo. Estudar a palavra é outro passo fundamental. Conhecer como Jesus e os apóstolos ministravam cura ajuda a entender os princípios que regem esse dom. Isso evita erros, exageros e práticas sem fundamento bíblico. O próximo passo é a prática. Muitos esperam sentir algo sobrenatural antes de orar por alguém, mas a fé verdadeira age mesmo sem sentir. Comece orando por pessoas enfermas com fé, mesmo que os resultados não sejam imediatos. É preciso perseverar. Nem toda oração por cura terá uma resposta imediata. Alguns desistem após as primeiras tentativas sem sucesso. No entanto, grandes homens e mulheres de Deus cresceram no dom da cura após anos de prática e fidelidade. A humildade é essencial. O dom da cura é uma ferramenta para servir, não uma coroa para ostentar. Aqueles que operam com orgulho correm o risco de cair. Lembre-se, o vaso é de barro, mas o poder é de Deus. O discernimento espiritual ajuda muito. Em alguns casos, a enfermidade tem causas físicas. Em outros, há raízes emocionais ou espirituais. Buscar direção do Espírito Santo é vital para saber como orar e o que declarar. Submissão à liderança espiritual é outro ponto importante. Ninguém deve operar o dom da cura de forma isolada. Estar conectado a uma igreja saudável oferece cobertura, equilíbrio e proteção contra erros. Testemunhar curas fortalece a fé. Compartilhar o que Deus fez estimula outros a crerem. Ao mesmo tempo, é importante manter a verdade, nunca exagerar nem inventar testemunhos, pois a integridade sustenta o mover do Espírito. O jejum é uma arma poderosa. Ele não muda Deus, mas nos torna mais sensíveis a Ele. Jejuar por direção, autoridade espiritual e manifestação do dom pode trazer clareza e unção para quem deseja ser um canal de cura.
Buscar maturidade emocional e espiritual também é parte do processo. Deus não confia dons preciosos a corações imaturos. Um espírito curado, submisso e paciente é terreno fértil para operar curas genuínas. A prática da compaixão é essencial. O dom da cura não deve ser mecânico, mas cheio de amor. Quando o coração sente a dor do outro, o céu se move. Deus usa aqueles que se importam de verdade com o sofrimento alheio. Ouvir testemunhos, participar de conferências, conviver com pessoas que já operam no dom, também ajuda no crescimento. O ambiente de fé e ativação acelera o desenvolvimento do dom. Por fim, o segredo é andar com Jesus. O dom da cura não é um fim em si mesmo, mas uma expressão de quem Ele é. Quanto mais próximos estivermos dele, mais naturais e frequentes se tornarão as manifestações de seu poder por meio de nós. Testemunhos de cura. Sinais que confirmam a fé. Testemunhos de cura são ferramentas poderosas para a edificação da fé, encorajamento da igreja e proclamação do evangelho. Eles não são apenas relatos emocionantes, mas evidências vivas da ação de Deus no meio do seu povo. A Bíblia valoriza os testemunhos. Em Apocalipse 12:11, está escrito que os santos venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, a poderem contar o que Deus fez. Quando alguém testemunha uma cura, está dizendo ao mundo que Jesus ainda está vivo, operando milagres, e que o poder do Espírito Santo continua acessível àqueles que creem. Os evangelhos estão cheios de testemunhos de cura. O cego que passou a ver, o paralítico que andou, a mulher curada do fluxo de sangue, o leproso purificado. Esses relatos foram registrados não apenas como história, mas como fé viva para nós hoje. Nos tempos atuais, também há incontáveis testemunhos de curas físicas que desafiam a medicina. Tumores desaparecem, órgãos são restaurados, doenças incuráveis são vencidas em nome de Jesus. Mas há também testemunhos de curas emocionais. Pessoas que viviam em depressão profunda, com pensamentos suicidas, são libertas e restauradas. Isso revela que o dom da cura atua também na alma ferida. Há testemunhos de libertação espiritual, onde enfermidades desaparecem após confissão, perdão ou libertação de opressões demoníacas. Isso mostra como a cura é muitas vezes parte de uma batalha espiritual. O impacto de um testemunho vai além da pessoa curada. Ele inspira famílias, ativa fé em outros doentes, fortalece igrejas e muitas vezes é o catalisador para avivamentos locais ou nacionais. Testemunhos também quebram o ceticismo. Muitos que não acreditavam no poder de Deus se rendem após verem uma cura acontecer com alguém próximo. Um testemunho pode fazer o que um sermão não consegue. Ao compartilhar um testemunho, é importante manter a verdade. O exagero ou a mentira podem desacreditar o mover de Deus. A honestidade e a simplicidade dão mais poder ao relato. A gratidão é um fruto natural de quem foi curado. Em Lucas 17, apenas um dos 10 leprosos curados voltou para agradecer. Jesus destacou a atitude daquele homem. Testemunhar é uma forma de agradecer publicamente. Igrejas que promovem momentos de testemunhos abrem espaço para a edificação mútua. Ouvir o que Deus fez na vida do outro gera a expectativa de que Ele também pode fazer na minha vida. O testemunho não precisa ser espetacular, só precisa ser verdadeiro. Desde a cura de uma dor crônica até uma doença terminal, tudo que Deus faz é digno de ser contado. O foco nunca deve ser no pregador, na igreja ou na campanha, mas unicamente em Jesus Cristo, o médico dos médicos. Além disso, o testemunho deve sempre glorificar a Deus. Cada testemunho é um grito de fé, uma proclamação de que o reino de Deus está entre nós. Em resumo, testemunhar uma cura é mais que relatar um milagre, é anunciar o Deus que continua operando maravilhas. O dom da cura e a glória de Deus. Em todo o exercício do dom da cura, há um princípio central que não pode ser ignorado: toda a glória pertence a Deus. Isso deturpa o propósito do dom e apaga a sua pureza espiritual. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele sabia que tudo cooperava para que o Pai fosse glorificado. A cura é um reflexo da natureza divina tocando a fragilidade humana. Quando alguém curado compartilha sua história, o nome de Deus continua sendo exaltado, dias, meses ou anos após o milagre. O objetivo de qualquer manifestação sobrenatural, especialmente as curas, é exaltar o nome do Senhor, e não o homem. Isso é cura de dentro para fora.
A fé que glorifica a Deus não depende de resultados, mas de rendição. Jesus, ao morrer, levou nossas dores e enfermidades. Milagres são sinais e sinais apontam para algo maior. O foco nunca é o sinal, mas o destino que ele indica. Cristo. Sua obediência até a morte glorificou ao Pai de forma suprema. Cada cura hoje aponta para essa cruz. Ele não se corrompe com vaidade, não é usado para ganhar seguidores, nem se torna uma moeda de troca espiritual. Ele permanece como uma ferramenta de amor. A Bíblia é clara: eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Isaías 42, 8. Em muitos cultos onde curas ocorrem, pessoas caem de joelhos, choram, são quebrantadas. É uma seta apontando para o Cristo ressurreto. É uma semente de eternidade plantada no tempo. O maior milagre não é a restauração do corpo, mas o novo nascimento. A cura do corpo é temporal, a da alma, eterna. Por isso, mesmo que a cura física não venha, jamais perca de vista que Jesus continua sendo bom, fiel e digno de toda a adoração. Você pode ser o canal que Deus vai usar para tocar outra vida. Quando alguém é curado, a luz do reino invade a escuridão deste mundo. Ore com fé, caminhe em santidade, sirva com amor. E quando Deus agir através de você, lembre-se sempre, a glória é dele, e só dele. Uma alma curada pode se tornar missionária, uma família restaurada, uma geração transformada. Deus é glorificado quando a cura gera frutos duradouros. Aqui você encontra conteúdos que edificam, fortalecem a fé e revelam verdades profundas da palavra de Deus. Ele é parte do coração de Deus, estendido ao seu povo como sinal do seu reino, que já está entre nós. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outras pessoas. Ele cura porque ama, cura porque tem compaixão, cura porque deseja restaurar o homem por completo corpo, alma e espírito. A glória não é apenas vista, ela é sentida. Quem Deus usa com poder deve andar em temor e zelo, para não se perder no orgulho. Isso nos lembra que os dons são expressões da graça divina, e não méritos humanos. Sempre que alguém é curado, Deus está revelando algo de seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, seu amor e sua compaixão. Clica nele. É uma continuação dessa mensagem, e eu creio que vai impactar ainda mais a sua vida. Que todo vaso usado por ele possa sempre dizer, como João Batista, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. João 3:30. O risco do dom da cura é quando ele é usado como espetáculo, ferramenta de autopromoção, ou instrumento de manipulação religiosa. Jesus nunca curava para chamar atenção para si, mas para glorificar o Pai. Em João 11, ao ressuscitar Lázaro, quando curas ocorrem em ambientes onde Deus é exaltado, o efeito é diferente. A atmosfera se enche de reverência, lágrimas, adoração e gratidão. O céu desce. A glória do Senhor se manifesta com poder e beleza. A glória de Deus é mais do que um conceito teológico, é uma realidade palpável. O dom da cura também glorifica a Deus por meio do testemunho contínuo. Quando a glória de Deus é o foco, o dom da cura se mantém puro. A glória de Deus também se manifesta quando alguém não é curado, mas mesmo assim o adora, confia nele e permanece fiel. A cruz é o maior ato de glória e dor entrelaçados. A igreja deve ser cuidadosa ao ensinar sobre o dom da cura, para que os milagres não se tornem idolatria. Uma das maiores glórias de Deus na cura é o impacto eterno. Honrar a Deus nas curas significa também andar em santidade, manter a integridade e nunca negociar os princípios do reino. Em conclusão, o dom da cura é belo, poderoso e real, mas sua maior função é glorificar o Deus que cura. Após explorarmos profundamente os fundamentos do dom da cura, desde sua origem bíblica até sua aplicação prática e contemporânea, uma verdade se destaca com brilho incontestável: toda cura verdadeira glorifica a Deus. O dom da cura não é um espetáculo, não é uma estratégia religiosa, nem um presente reservado para poucos. Cada cura é um lembrete de que o mal não terá a palavra final. Mas mais importante que ser curado, é conhecer o Deus que cura. Você foi chamado para ser canal de vida. O dom da cura não é para supercrentes, é para corações disponíveis. Se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando de cura, seja física, emocional ou espiritual. Deixe aqui nos comentários, você crê que tem o dom da cura? Já viveu ou presenciou algum milagre?
Deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Cada curtida ajuda o YouTube a espalhar a palavra. E agora, olha com atenção para o vídeo que está aparecendo aqui na tela.